Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal Transcendência. Se você já é inscrito no nosso canal, sintam-se todos acolhidos e muito bem-vindos aqui a esse canal que pouco a pouco vai crescendo, pouco a pouco vai ganhando comentários e vai se tornando referência em assuntos do esoterismo tradicional, das espiritualidades tradicionais, enfim. É exatamente esse o nosso objetivo, né? Trazer informações precisas, bem embasadas sobre todas essas questões. Se você ainda não é um inscrito, então inscreva-se no nosso canal para você receber as notificações, toque aí no sininho, enfim, faça parte dessa nossa família aí do canal Transcendência, que dia a dia vai crescendo. O vídeo de hoje ele é uma continuação, digamos assim, do vídeo de ontem, né? Na verdade nós fizemos um vídeo geral sobre os chakras, né? Que é um conceito que muita gente cita, mas pouca gente entende de verdade, até pela quantidade de desinformação e de informações equivocadas que muitas vezes são vinculadas aí na internet, em livros e tudo mais. E, curiosamente, o vídeo de ontem, muita gente comentou comigo que gostaria de uma segunda parte, que gostaria de uma explicação um pouco mais aprofundada em relação aos chakras, em relação ao quais seriam as relações entre os chakras e o cultivo da espiritualidade, quais seriam as relações entre os chakras e a libertação, né, do indivíduo, ou moksha, enfim. Surgiram várias sugestões e várias ideias, então eu resolvi fazer uma continuidade, claro que sempre com aquelas limitações, né, que são próprias de um canal de YouTube, né, nós não temos como aprofundar variado, então tem desde aquelas pessoas que têm um conhecimento já aprofundado até pessoas que estão vendo esses temas pela primeira vez. Então, tendo em vista essa diversidade de público, né, nós acabamos reduzindo tanto o tempo dos vídeos, apesar de que eu tenho feito vídeos que para o padrão YouTube são longos, mas nós tentamos reduzir esse tempo de transmissão e também temos um certo cuidado em relação à profundidade dos temas, mesmo porque um canal de YouTube não é substituto para um mestre, né, tradicional dentro desses assuntos, e nós não temos essa pretensão, né, de substituir a relação entre discípulo e mestre por uma relação aqui eletrônica, né, que tem as suas limitações. Mas enfim, vamos tentar aí fazer o que é possível, né? Então, tentar aprofundar um pouquinho aí a temática sobre os chakras e as relações dos chakras com a espiritualidade de uma forma geral. Bom, se você não assistiu o vídeo sobre os chakras, né, então é importante que você assista para você entender o conceito geral, né? Então, o conceito geral de corpo sutil, corpo grosseiro, né? Então, Sukshma Sharira, Stula Sharira e essa temática que envolve o fundamento, a base do conhecimento e do entendimento em relação a esse assunto. Mas, se você já assistiu, então você já sabe do que se trata, então nós vamos tocar para frente aí essa temática. Como nós falamos ontem, né, no vídeo anterior, o conceito de chakra ele digamos assim, bastante expandido, bastante trabalhado tanto no Tantra, né, no Yoga e no Sankhya, né? E a maioria das linhagens do Yoga, Darshana e do Tantra, elas propõem 6 chakras principais, que são chamados de Shakti Chakra, né? E um 7º chakra que transcende a individualidade, né? E esse esquema do Shakti Chakra, ele se originou lá no século 10 e 11 da Era Comum, né, também chamado de Era Cristã, né, e
esse esquema desses 6 chakras com um 7º chakra, então ele se originou na Idade Média da Índia, né? E havia lá alguns textos, alguns tantras, né, indianos, que propunham esse modelo. Então temos lá, por exemplo, o Kubji Kama Tantra, né, e o Malini Vijayottara Tantra. Então são 2 textos que vão falar desse modelo de Shat Chakra, né? Há outras escolas e linhagens que também propõem modelos de chakras, só que são modelos que diferem, por exemplo, no número. Então nós vamos ter escolas que vão propor modelos com 9, né? Escolas que vão propor modelos com 12 ou até mais chakras, né? Por exemplo, há uma obra medieval, né, que é chamada de Kaula Jnana Nirnaya, né? Então, Kaula Jnana Nirnaya, que em sânscrito quer dizer algo como a verificação do conhecimento Kaula, né? E aí, se você tiver curiosidade para saber o que é Kaula, procure aí na internet, ou depois nós vamos fazer uns vídeos, mas é uma importante linhagem aí do pensamento tântrico. Então, lá no Kaula Jnana Nirnaya, que é atribuído a um autor muito importante chamado Matsyendra, né, são mencionados 8 chakras principais, que não recebem nome nenhum, né, e que são chamados de flores de lótus, né. E lá é dito que essas flores de lótus elas têm 100, 10 milhões, 15 milhões, até 1 bilhão de pétalas, né, e que esses chakras, essas flores de lótus, elas seriam centros secretos, né, que pertencem às práticas secretas do yoga superior, né. Então veja que o esquema lá de 6 chakras ele tem variações, né, e nessa obra, né, no Kaula Jnana Nirnaya, é dito que a contemplação dos chakras levaria à libertação final, né, a moksha. Bom, eu não vou entrar na temática específica dessas variações de chakras, né, como essa variação do Kaula Jnana Nirnaya, e vou me ater aos esquemas mais gerais, como lá dos tantras citados, né, do Malini Vijayottara Tantra e do Kubji Kama Tantra. Esses Shat chakras, né, os 6 chakras e o 7º chakra, né, eles seriam o caminho, né, o caminho da ascendência ou da ascensão, o caminho ascensional da Kundalini, né? Então, lá no primeiro vídeo nós falamos um pouco em relação ao Kundalini, Shakti, né, como expressão da vontade, né, e da energia espiritual do indivíduo, que vai subindo através do canal, né, que é chamado de Sushumna Nadi, né? Sushumna Nadi então seria algo como o canal gracioso, né, o canal mais belo, alguma coisa assim. Então esses 6 chakras eles estariam alinhados então nesse Nadi, né, no Sushumna Nadi, e a Kundalini ela ascenderia através desse canal e perfuraria as flores de lótus representadas pelos chakras, né, que faria como se fosse uma guirlanda, né? Então aquelas guirlandas indianas que tem um fio com flores, né, que são perfuradas no seu centro e fazem uma guirlanda, né? Então esse processo, né, de purificação do Sushumna, né, de todas as suas impurezas, etc., através da ascensão da Kundalini Shakti, seria exatamente o que é chamado de Mahayoga, né? Mahayoga seria o grande yoga, a grande união, né? Ou Sushumna Yoga, né? Ou o yoga do canal gracioso, né? O yoga gracioso, né? Sushumna seria exatamente o mais gracioso, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, o princípio da ascensão da Kundalini seria exatamente o princípio de purificação desses chakras, né? Então, vamos tentar entender mais ou menos, de forma bem rápida, bem sucinta, como é que seria essa purificação
dos chakras que levariam à ascensão gradual da Kundalini até a libertação final. Então, começando pelo chakra representado mais abaixo, né? Então seria o Muladhara Chakra, né? Ou o chakra do apoio raiz. Né? Muladhara Chakra seria um chakra que é representado por um lótus de 4 pétalas, né? de cor carmesim, e ele está ligado ao controle dos instintos e das necessidades mais elementares, né? Então, as atividades fisiológicas de excreção, a necessidade fisiológica de alimentação, etc. Então, por isso, esse chakra ele é representado no períneo ou no ânus, né? Ele é o mais básico dos chakras, né? É como se estivesse ali o início ele seria o início das funções materiais mais básicas e ao mesmo tempo seria o portal para a ascensão da Kundalini, né? Então, basicamente, a vontade ela nasce exatamente ela nasce ou se origina, né, dessas funções mais dentro terra, né? Então, como que nós purificaríamos esse primeiro chakra, né, o Muladhara Chakra? Então seria quando a nossa purificação, a nossa ascese vence e controla as funções mais básicas da animalidade, né? Ou seja, as nossas necessidades mais fundamentais, mais básicas, elas se encontram sob controle, elas não tomam mais conta do nosso ser como um todo, né? E esse chakra ele estaria ligado ao elemento terra, né? Aí nós temos um segundo chakra, né? Então um pouco acima, né? Que é o Svadhisthana Chakra, né? Svadhisthana Chakra seria o chakra base de si mesmo, né? E esse chakra ele é representado por um lótus de cor carmesim com 6 pétalas, né? E ele está ligado exatamente às pulsões sexuais, né? Então veja que vão se distinguindo os vários princípios sutis das nossas pulsões físicas, né? Então lá no Svadhisthana Chakra, então seria um lótus carmesim de 6 pétalas, né? Que está ligado às nossas pulsões sexuais, e ele seria o símbolo justamente desse princípio sutil dos nossos desejos sexuais, né? Da reprodução, da conservação da espécie e tudo mais. Então, ele é representado como estando nos nossos órgãos genitais, né? E a Kundalini, ela perfura esse lótus, ela sobe, né, por esse chakra, quando as pulsões sexuais elas encontram-se sob controle, né? E esse chakra ele vai estar ligado ao elemento água, né? E aí vamos subindo mais um pouquinho, nós vamos chegar no Manipura Chakra, né? Ou o chakra da cidade de joias, né? Ou da cidade ornada de joias, depende da tradução, mas Mani é joia, Pura é cidade, né? Então Manipura Chakra seria o chakra da cidade das joias. E esse chakra ele é representado por um lótus de 10 pétalas, né? Na cor das nuvens de chuva. Então os textos sânscritos falam que é um chakra, digamos assim, meio acinzentado, né? São lótus com pétalas meio acinzentadas, né? E a localização dele, de acordo com o tratado, varia, né? Então alguns tratados vão representá-lo em cima do umbigo e outros tratados vão representá-lo, por exemplo, no nosso plexo solar, né? E o Manipura Chakra ele vai estar ligado ao princípio das nossas preferências, das nossas discriminações sensoriais, né? Daquelas discriminações sensoriais que provocam emoções, né? Então, por exemplo, aquela sensação de alegria advinda da alimentação, de um alimento saboroso, né? A discriminação em relação a algo que eu gosto ou que eu não gosto, né? De um alimento que eu acho requintado ou não requintado, né? De uma emoção que eu acho agradável ou desagradável, né? Então, seria um chakra que ele está ligado exatamente a esse princípio de preferências, de discriminações sensoriais que provocam emoções, né? Então também está ligado ao controle da alimentação, né? Por isso alguns tratados, por exemplo, da medicina ayurvédica,
ela vai falar, por exemplo, em relação ao controle do fígado, do pâncreas, do estômago, né? Aí você vai dizer, mas lá no o primeiro, lá o Muladhara Chakra já não falava sobre os nossos instintos de preservação, de alimentação? Sim, ele fala, mas ele fala num outro sentido, né? Enquanto o Muladhara Chakra vai falar sobre as nossas necessidades de sobrevivência, né, as nossas necessidades mais básicas, ou seja, da comida, da excreção, etc., no sentido de que nós precisamos dessas coisas para sobreviver, né? Lá, já no caso do Manipura Chakra, ele já vai falar da ideia daquilo que eu gosto ou que eu não gosto, de alimentos que são apetitosos ou não apetitosos, de alimentos que são ricos ou que são saborosos ou que são requintados, etc., né? Então, é por isso Manipura, né? Uma cidade ornada de joias, né? De coisas belas, de coisas que eu acredito serem agradáveis ou desagradáveis, né? Então, o Manipura Chakra ele também vai estar relacionado a emoções, né? Que são somatizadas, por exemplo, no estômago, nos intestinos, no diafragma, né? Então, aquela famosa falta de ar que nós sentimos com nervoso, com ansiedade, né? Segundo a medicina tradicional indiana, estaria ligado exatamente a esse princípio lá do Manipura Chakra, né? E a Kundalini, ela sobe ou desce em relação ao Manipura Chakra, né? À medida que nós conseguimos controlar os nossos desejos em relação ao que é requintado, em relação ao que é apetitoso, né? Em relação às emoções conflituosas que Kundalini ascenda, né? Suba através desse Manipura Chakra, quando nós conseguimos de fato controlar essas nossas preferências, né? Essas nossas discriminações em relação ao que é agradável, desagradável, apetitoso, não apetitoso, etc., né? Bom, aí subindo mais um pouquinho, né? Então nós estávamos lá no umbigo e no plexo solar, e aí nós vamos chegar lá no Anahata Chakra, né? Ou chakra do som não tocado, né? Anahata é exatamente isso, não tangido, não tocado, né? E esse chakra ele é representado por um lótus de 12 pétalas na cor vermelha, né? E ele é localizado no coração. E é um símbolo, obviamente, né, do princípio sutil que controla os sentimentos, mas não mais os sentimentos, as emoções, né, que vêm a nós, por exemplo, de raiva ou de alegria, etc. Não, aqui ela vai falar, né, da questão dos sentimentos superiores, né, os sentimentos da personalidade, daqueles sentimentos que nos ligam àquilo que é manifesto e daquilo que é formal, né? Então, através desse Anahata Chakra, né, nós teríamos, por exemplo, a questão da devoção, do amor, né, os pendores místicos, os pendores religiosos, né? Então, esse seria digamos assim, o Anahata Chakra. Nesse sentido, ele vai ser visto também como a sede, né, o ponto central daquilo que é o eu verdadeiro, né? Mas ele também precisa ser superado, ele também precisa ser purificado, né? Então a Kundalini ela vai conseguir perfurar e subir por esse chakra, né, quando nós superarmos a devoção ou de intelectualidade verdadeira, né? E aí o Anahata Chakra está ligado ao elemento ar, né? Depois, então subimos do nosso coração para a garganta, né? Então nós vamos falar do Vishuddha Chakra, né? Ou o chakra da pureza, né? E esse chakra ele é representado na garganta ou na língua. Existe uma Upanishad que é chamada de Yogashiha Upanishad, né? Ele é chamado lá de Kantakupa, né? Ou o poço da garganta, né? E o poço da garganta ele é representado por um lótus de 16 pétalas, né? É um lótus de 16 pétalas de cor púrpura esfumaçada. Então é um púrpura bem, eu diria, misturado com cinza, alguma coisa assim, né? E
Como é da garganta, né, da fala, está ligado à função da fala, né, e Vishuddha Chakra quer dizer o chakra da pureza, né, então ele está ligado a. Ele está ligado, ele é o símbolo de um princípio sutil, do princípio sutil daquilo que pode ser ensinado e transmitido por palavras, né, então, ou seja, nem tudo pode ser transmitido e ensinado por palavras, né, e então, na verdade, ele estará ligado a esse princípio, né, daquilo que é ensinado por palavras, e a Kundalini ela vai perfurar, né, e ascender por esse chakra quando nós superamos a compreensão daquilo que é meramente transmitido pelas palavras, né? Nós começamos, nós ascendemos, né, nós subimos esse chakra quando nós conseguimos contemplar além daquilo que é representado pela fala, né? Nós conseguimos uma compreensão além das palavras, além da representação daquilo que é expresso pelas palavras, né? Depois, estamos na garganta, vamos subir para o meio da testa, né, que é o famoso Ajna Chakra, né? O Ajna Chakra é chamado de o chakra do comando, né? O chakra do comando, ele é representado, como eu já falei, né, no meio da testa ou no meio das sobrancelhas, é o famoso terceiro olho, né? E ele é representado por um lótus cinza de 2 pétalas, né? E como nós falamos, né, do Shat Chakra, são 6 chakras, né? Então esse seria o último dos chakras, né? E ele é o limite, por assim dizer, por isso é o último, ele é o limite da individualidade, né? Ou seja, ele está ali como um símbolo do princípio sutil do pensamento, né? E da mente. Então ele é o princípio por trás da mente que observa e controla os demais princípios sutis, né? Então seria assim, o limite a ser rompido, né? O limite da individualidade a ser rompido. Então a Kundalini ela perfura e sobe por esse chakra quando nós superamos até a necessidade de formalizar os pensamentos, né? Então, quando nós deixamos de representar as verdades através dos pensamentos e nós passamos à contemplação pura da verdade, né? Então, o Ajna Chakra estaria ligado, assim como o Vishuddha Chakra, ao éter, ao quintessência, né, ao elemento, e terminando esses 6 chakras, né, lá do Sushumna, nós teríamos o 7º chakra, que já não pertenceria mais à individualidade, né, que seria o Sahasrara Chakra. Aliás, eu falei do Sahasrara Chakra no nosso vídeo lá geral sobre os chakras, né? Então seria o chakra dos 1000 raios, também é chamado de lótus de 1000 pétalas, né? E lá aquele tratado que nós já citamos, né, o Kaulajnana Nirnaya, ele vai descrever o chakra de 1000 raios, né, como um lótus branco flutuando num oceano de leite, né? Ou seja, alguns localizam no topo da cabeça e outros até flutuando acima da cabeça, né? Então, quando a Kundalini Shakti alcança este estágio, né, esse chakra, então já não há mais propriamente o diva, né, o indivíduo, né? Ele houve exatamente o yoga, né? Ou seja, a fusão, a união entre o diva e o absoluto, né? E aí houve exatamente o que é o objetivo final do yoga, né? Então, falando assim em termos bem objetivos, né, só quem atingiu esse estado, né, quem passou por a purificação de todos esses chakras, né, e atingiu finalmente lá o lótus de 1000 pétalas, é que pode ser propriamente chamado de yogi, né? Ou seja, aquele que reuniu-se à sua fonte, né? O yogi é aquele que realizou a yoga, né, a união. Gente, está ficando comprido o negócio aqui, eu estou olhando aqui 25 minutos já de vídeo,
e eu tô correndo, tô tentando falar o mais, assim, sintetizar o máximo de informação num espaço pequeno de tempo, mas já está ficando comprido e eu vou encerrar. E se vocês quiserem a gente pode até continuar o tema, mas tem muita coisa para falar ainda. Cada chakra desse demandaria aí um tratado, talvez uma hora de conferência ou de palestra. Então não dá para falar tão rápido de tanta coisa, mas acho que deu para ter mais ou menos uma ideia, né, do que é o processo de purificação dos chakras. Bom, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê joinha, é importante, né, para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Compartilhe com seus amigos que têm interesse no tema, né? E, enfim, vamos fazer aí essa corrente de expansão de um ensinamento bem embasado. Vou deixar na descrição os links para você que quiser adquirir os meus mais recentes e-books, e espero vê-lo em breve aqui no canal. Obrigado pela atenção, se você chegou até aqui, obrigado por me aguentar esses 25 minutos, e nos vemos em breve no próximo vídeo. Valeu, tchau!